Infelizmente, quando o tema, o assunto é sobre conhecer o próprio corpo, muitas mulheres e muitos homens ainda têm muita vergonha, muito receio, muito preconceito. Isto é algo perfeitamente natural e, portanto, deve ser tratado de uma forma perfeitamente natural, não deve ser tratado com preconceito, assim como também não temos pudor que nos cocem as costas ou pedir para nos coçarem as costas, também não temos que ter pudor que nos acariciem o clitóris. Então, para se enquadrarem no tema da sexualidade, sempre é preciso um enquadramento quando se fala de sexualidade, porque na vida somos como lâmpadas, ou somos de facto umas lâmpadas de 30.000 watts e portanto iluminamos tudo, ou somos umas lâmpadas fundidas, eu não disse fodidas, antes que digam que eu disse asneiras, eu não disse. Então é importante saber quanto é que nós valemos como pessoa, aquilo que é o nosso valor, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, multiplicado pela nossa atitude da vida. E, portanto, nós na vida apreciam-nos pela nossa maneira de ser. E então é fácil sermos diferentes, é fácil sermos sexys, é fácil sermos alegres, é fácil sermos bem dispostos, é fácil sermos sorridentes, é fácil sermos positivos, é fácil sermos sensuais, é fácil sermos eróticos, é fácil sermos fantásticos, com uma maneira de ser fantástica. Portanto, o sexo faz parte deste conjunto, o sexo é muito importante, é uma parte fundamental da nossa humanidade, aquilo que nos faz seres humanos, aquilo que permite a nossa reprodução, mas mais do que isso, é aquilo que permite os contactos entre duas consciências. Hoje só vamos falar de duas consciências. Portanto, é muito importante que nós aprendamos a canalizar a nossa energia sexual. Hoje não vamos falar sobre isso, eu já falei sobre o sexo tântrico, pode ficar para outra vez. É importante que a nossa energia sexual seja canalizada para que nos tornemos uma pessoa melhor e quando negamos estes laços com a nossa sexualidade, é como negarmos a nossa própria existência. Portanto, é importante que compreendamos a sexualidade e seja quais forem as circunstâncias que estejam a passar com os parceiros, é importante o diálogo, o toque ou o beijo, ou seja, às vezes não há possibilidade de uma relação sexual completa. E nisso hoje a palestra vai ser importante porque o clitóris não obriga a uma relação sexual completa, mas é importante que se converse sobre os desejos e as necessidades sexuais de cada um e as fantasias e que se tenha tempo para conversas com os parceiros na cama e que também se possam abordar ideias diferentes e desfrutemos desta proximidade física. Portanto, é possível termos uma vida sexual mais prazerosa, mais eficaz, com sexo diário. A maior parte das vezes pode ser um sexo fisiológico de 15 minutos, mas que nos faça ficar saciados e bem com os nossos parceiros. Portanto, temos que descobrir todas as possibilidades eróticas da nossa vida, que nos dá um poder incrível, porque a nossa energia sexual é a base do nosso ser. Aliás, o chakra sexual é o chakra que fica na base da coluna e, portanto, isto é essencial para nos mantermos vivos e nos sentirmos vivos e melhores com também os nossos parceiros e, portanto, melhor na nossa relação amorosa, logo melhor na nossa família e na nossa comunidade. Portanto, estes conselhos têm por base as melhorias das nossas vidas sexuais, com relações sexuais mais satisfatórias, mais frequentes, com mais sensualidade, porque, sem dúvida, que o ato sexual é um ato maravilhoso, é um dos objetivos últimos do ser humano e portanto, é importante que entendam que o sexo só existe no soma, portanto no corpo físico, e o corpo físico também só existe a partir do sexo. E portanto, quando falamos, por exemplo, no nosso psicossoma, que é o corpo emocional, e no nosso mental soma, que é o nosso corpo mental, não dependem de sexo e nós, enquanto consciências, não temos sexo, portanto, na realidade, o principal órgão sexual é a vontade. E o soma e o sexo são mantidos através das energias sexuais que fazem parte da vontade. Portanto, quando vim, porque eu excito-me a falar disto e esqueço-me que vim falar do clitóris. Portanto, porquê é que estamos a falar do clitóris? Porque
Na lista de problemas que levam as mulheres a procurar ajuda em consulta essencial do que tem a ver com o sexo, a primeira queixa é a falta de desejo sexual, e a falta de desejo sexual vem da forma como estamos a viver a nossa vida, e porque complicamos o sexo e porque complicamos a nossa vida. E a segunda queixa é exatamente a dificuldade do orgasmo. Então, o ato sexual regula hormonas que estão ligadas com o nosso bem-estar, como por exemplo a dopamina, a oxitocina, o cortisol, o estrogênio, a testosterona. Quando nós mantemos uma vida sexual regular, sem dúvida que nós rejuvenescemos a nossa aparência física, porque se aumenta o nível de estrogênio. Então, quando falamos em clitóris propriamente dito, o clitóris é uma palavra que vem do grego kleitoris. Kleitoris significa um monte pequenino. E a primeira pessoa que mencionou a palavra clitóris foi exatamente aquele que é considerado o pai da medicina, que se chamava Hipócrates. E então ele considerava que a mulher também produzia um esperma, uma espécie de um líquido espermático, e que poderia engravidar se alcançasse o orgasmo. Portanto, ele sugeria que os homens da época estimulassem o órgão feminino das suas companheiras para que elas pudessem conceber e engravidar. É muito interessante quando nós entendemos e comparamos o sexo, anatomicamente os genitais masculinos com os genitais femininos, porque quando falamos, por exemplo, na glande do pênis, também existe uma glande do clitóris. E quando falamos, por exemplo, no prepúcio do homem, também existe um prepúcio que fica entre o corpo. Portanto, o corpo é a parte mais acima do clitóris e a glande do clitóris, que é a parte mais debaixo do clitóris. Quando falamos, por exemplo, no escroto, no homem, falamos nos lábios maiores na mulher. E quando falamos no corpo, literalmente no corpo do pênis, comparamos com o corpo do clitóris. Ora, isto é muito importante porque na embriologia, o início da diferenciação das gónadas, dos ovários e dos testículos, quando estamos na barriga da nossa mãe, dá-se na 5ª semana da gestação, quando a maior parte das mulheres ainda nem sabem que estão grávidas, com a formação de uma pequenina protuberância. E depois é o cariótipo, portanto o XX ou o XY, conforme vamos ser mulher ou conforme vamos ser homem, é que vai determinar a formação ou do testículo ou do ovário. O que é engraçado é que para que ocorra a formação dos ovários não há necessidade de nenhuma mensagem genética, porque o ovário forma-se independente do cariótipo sexual. Para a formação do testículo é que é necessária a presença do gene que está ligado então ao cromossoma Y para que a crista genital se diferencie em testículo. Quando não existe este gene, vamos ter então ovários.